Amados, vamos dar início aqui ao nosso estudo de Romanos, capítulo 9. Nós vamos ler hoje dos versículos de 6 a 13, a nossa porção hoje dessa tarde. Vou ler com os irmãos para que a gente possa iniciar. Romanos 9, versículos 6 a 13. Pegue a sua Bíblia para que a gente estude. Está escrito assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Vamos orar, queridos irmãos, para que o Senhor nos ajude a entender esse texto nessa tarde. Nosso Deus amado e querido, nós estamos na Tua presença nessa tarde especial que o Senhor Deus nos concede para aprendermos a Tua palavra. Nós queremos, Deus amado, rogar a Ti, ó Deus, que nos ajude a entendê-la, que ela se faça clara, ó Deus, aos nossos pensamentos, que ela adentre ao mais profundo do nosso coração, para nos fazer, Senhor Deus, capazes de discernir, Senhor Deus, o Teu conselho e as verdades que aqui estão descritas. Meu Deus, eu sou grato a Ti, Senhor. Grato porque Tu tens nos concebido este privilégio maravilhoso de poder ter um local onde podemos nos assentar em bancos como esses que estão aqui, Senhor Deus, para cultuar o Teu nome, para abrir as Escrituras e aprender contigo como é que é, Senhor Deus, viver realmente a vida. Obrigado por isso, Senhor. Agora nós rogamos a Ti, Senhor, nos abençoa, Pai amado, para que aprendamos a Tua verdade, a Tua lei. Com toda humildade em nossos corações, nós queremos nos curvar diante do que ensina a Tua palavra, Senhor. Por isso, ó Deus, nós te clamamos. Carecemos, Senhor Deus, do Teu socorro para nos ajudar a entender a Tua palavra. Abençoa-nos, eu te peço, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Então, meus irmãos amados, oi, Evelyn, boa tarde, irmão Rodrigo. Nós vamos avançar aqui no nosso estudo. Boa tarde, irmã Dorinha. Vamos avançar aqui no nosso estudo desses versículos de 6 a 13. É um trecho intrigante, como nós veremos, né? Mas muito importante para a nossa edificação. E para que a gente siga assim uma certa um sincronismo no nosso pensamento, eu vou resgatar um pouco daquilo que nós temos estudado. Na aula passada, nós adentramos ao segundo ciclo de ensinos descritos aqui na carta de Paulo aos Romanos, que vai dos capítulos 9 a 11, em que o escritor ele adentra esse segundo ciclo com o propósito de aprofundar a nossa compreensão a respeito da salvação que há no Evangelho de Jesus Cristo. Então, para que a gente adentrasse aos ensinos dessa parte da carta, com mais qualidade, eu mostrei aos irmãos qual deve ser a postura que nós devemos adotar em face de verdades que muitas vezes nós não compreendemos. E essa atitude é de submissão e humildade.
Nós dissemos isso, né? Porque, a meu ver, se nós cultivarmos no decorrer dos ensinos desse capítulo, nós iremos nos prender ao ensino natural das Escrituras, deixando de lado, né, talvez aqui a nossa lógica humana, os nossos pressupostos, e estabelecendo apenas aquilo que Deus está dizendo na sua palavra. Então, como com essa postura, humildade e a submissão, podemos alcançar esse objetivo. Que, a meu ver, quando as pessoas se dispõem a estudar Romanos, em que elas não avançam dessa forma, que surgem os debates, né? Os erros, os equívocos, por exemplo, de interpretação bíblica, porque a pessoa tenta adaptar o pensamento de Deus, de um Deus que é eterno, que foge muitas vezes em alguns aspectos a nossa compreensão, e ela tenta compactar a grandeza desse Deus a sua fraqueza humana. Então devemos nos lembrar dessa postura quando chegarmos a trechos, né, conflitantes desta carta. E quando nós adentramos o capítulo, versículos de 1 a 5, Paulo nos apresentou aqui o assunto, que é o amor profundo que ele sente pelos seus compatriotas perdidos, que são os seus irmãos na carne, que são os judeus. Então, do capítulo 1, só para que os irmãos entendam, do capítulo 1 ao 8, Paulo vem destacando, falando do Evangelho, mostrando ali a salvação que é em Cristo. No capítulo 8, ele fala dessa segurança que há em Cristo, ele fica entusiasmado, ele diz, não há ninguém que nos separe do amor de Cristo, ou seja, ele finaliza o capítulo 8 em uma alegria muito grande. Mas quando ele chega no capítulo 9, o semblante dele se entristece, porque ele observa que essa salvação que ele acabou de falar, os seus irmãos na carne, os seus compatriotas, eles não participam dela. Ele observa que aqueles a quem foi entregue primeiro o Evangelho, eles não participam da salvação, embora eles tenham recebido de Deus muitos privilégios, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, Paulo, diante da incredulidade dos seus irmãos na carne, os judeus, eu só estou recapitulando aqui um pouco, ele mostra o seu amor sincero por eles, a ponto de desejar ser separado de Cristo, para que os seus irmãos na carne pudessem ser salvos, né? E aí nós vamos verificar de que forma alguém que diz, olha, eu te amo, de fato está sendo verdadeiro. Nós vimos apenas duas características. Quando alguém ama de fato o perdido, nós conseguimos ver pelo menos essas duas coisas, que é a pessoa se dispondo a orar pela salvação do perdido. E segundo, se dispondo a pregar o Evangelho. Então Paulo ele se sacrificava nesse sentido para que os seus irmãos judeus que estão perdidos, porque não abraçaram o Evangelho, pudessem ser salvos. De fato, ele amava, ele pregava nas sinagogas, ele pregava nas praças, no Areópago, né? Nós vimos que era um local ali, nós falamos sobre isso. Então, portanto, a primeira informação que temos aqui de introdução do capítulo 9 é mostrar o estado espiritual em que se encontra a nação de Israel. Eles estão perdidos, né? Eles de fato não creem no Evangelho, não creem em Cristo como o seu Messias e Salvador. Então nós já sabemos o público de quem Paulo está falando, que são os judeus. Assim, não é possível que a gente, numa leitura de Romanos 9, 1 a 5, honesta, a gente chegue a outra conclusão de um outro povo que não seja o povo judeu. Alguém pode, não, é a igreja, ou é os gentios que ele está falando, mas aqui claramente vemos que são os judeus. Então, para que a gente perceba isso, a gente vai ler os versículos 4 e 5.
Irmãos, se os irmãos quiserem, no decorrer desse estudo, fazer alguma pontuação, alguma coisa, os irmãos podem, fique à vontade, tá bom, irmãos? O versículo 4 diz assim, que são israelitas, não é o que está escrito aí? Que são israelitas. Então, observe que o povo que Paulo ama, aqui, que ele vem descrevendo, né, que ele ama, é apresentado aqui os israelitas. E ele apresenta tanto o público a quem ele ama, que está perdido, sem Cristo, quanto os privilégios que esse povo obteve da parte de Deus. Então, eu queria que a gente seguisse esse pensamento, observando o povo, né, a quem Paulo está se direcionando, a quem ele expressa o seu amor e os privilégios que esse povo obteve da parte de Deus. Os privilégios estão destacados, dos quais, versículo 4, dos quais é a adoção de filhos, é a glória, os concertos e a lei ou a legislação, o culto, as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito e eternamente. Amém. Observem que Paulo faz aqui como fosse uma espécie de resuminho, né? Resuminho, destacando quem são os perdidos e os privilégios que esses perdidos alcançaram da parte de Deus. Esses perdidos são quem? Os israelitas. E quais são os privilégios? Todos esses que nós acabamos de ler, né? E aqui, por que ele destaca esses privilégios dos judeus? No primeiro momento, é como se fosse para causar uma certa consternação em nós, um choque, para que a gente exatamente fique como ele, abismado de ver, né? Como que, até fiz essa pergunta, né? De ver como que esse povo pode ainda permanecer na incredulidade, tendo recebido de Deus tantos privilégios. Você não consegue chegar a esse tipo de pergunta? Como que um povo a quem foi dado tantas coisas consegue ainda permanecer na incredulidade? Eles não deveriam ser os primeiros, porque foram a eles dados todas essas coisas e o evangelho foi pregado a eles. Eles deveriam ser os primeiros a reconhecer o seu Salvador e a honrar ele e a se prostrar diante dele e adorá-lo e a reverenciá-lo como seu Deus. Todavia não são. E a pergunta é, por quê? Por que Israel continua incrédulo, continua na incredulidade? Inclusive, eu fiz essa frase aqui para nortear os nossos pensamentos. Israel é um povo abastado de muitos privilégios, que todavia não foi capaz de reconhecer o dia da visitação do seu Deus. Quando veio, não puderam perceber, né? Então é verdade isso, né? Israel é um povo que foi dado o privilégio que outros povos não tiveram. Desculpa, eu não entendi, irmã. Morreu. Jesus morreu, é verdade. Não fez nada, assim, tipo assim, ele não foi vitorioso, foi um derrotado, sei lá o que passa no pensamento dele. E essa é a nossa busca, irmã Dorinha. A nossa busca é entender por que esse povo continua incrédulo. A senhora já levantou aí algumas questões. A gente vai ver se é isso mesmo. Anos e anos, conhece a verdade, serve a Deus. Boa pergunta. Fica anos. Eu tenho na minha família. Uhum. Tristeza demais com isso. Meu irmão. Uhum. Ele até pregava. Excelente pergunta. Assim, né? O pastor estava na frente. E aí começou a ganhar o mundo, começou a trabalhar, conheceu pessoas, começou a beber, se afastou até hoje, sabe?
E a gente fica se questionando por que, que a pessoa age dessa forma, né? Uhum. E- Exatamente. Então, irmã, o que eu quero conduzir o pensamento dos irmãos é justamente para esse questionamento, para que ele fique aí. Aí a gente, então, à luz do que ensina a palavra de Deus, a gente vai descortinando e compreendendo as razões, né? Então, observem bem, a gente vai chegar nesse ponto aí, ao passo da gente entender perfeitamente, né? Então, mas quais são os privilégios? Veja, por exemplo, a adoção de filhos, né? Que é dito aí, né? Ou seja, eles foram dados o direito de ser filho de Deus, né? No sentido de ter sido separado para este fim, né? Separado de Deus para este fim, para esse propósito. Não significa que por Israel, por ser considerado filho de Deus, na Bíblia é chamado, de fato eles sejam salvos. Não quer dizer isso. Tá bom? Mas que eles foram marcados dentre os povos para essa bênção. Consegue entender? A eles foi dada a adoção de filhos, ou seja, foram marcados para obter essa bênção maravilhosa, né? Isso aí, e aí a gente vai progressivamente chegar nesse ponto de entender os motivos. Capítulo 4, verso 22 de Êxodo diz assim: Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Né? Em outro texto aqui que eu separei, Deuteronômio 14, verso 1, filhos sois do Senhor vosso Deus. Né? Que nação teve esse privilégio de ser chamado dessa forma? Nenhuma. De somente o povo de Israel, né? Outro privilégio destacado aqui, vamos aqui destacando isso e alimentando aí o nosso pensamento da busca das razões por que esse povo continua dessa forma, apesar de tudo que recebeu. E outro privilégio destacado aí na lista é a glória, né? E aqui é como se Israel foi conduzido nesse mundo de trevas sobre a glória de Deus, de respeito à manifestação da sua presença, né? O seu resplendor contínuo, protegendo esse povo, né? E guiando esse povo. A glória de Deus os guiava. Lembra no deserto? Eles viram a glória de Deus, né? Há outro privilégio, os concertos, ou aqui diz a aliança, né? A nenhum povo, notem bem, Deus se comprometeu com promessas tão grandiosas como com esse povo, né? Havia várias alianças, a aliança abraâmica. Deus prometeu, dentre muitas coisas, prometeu que daria a eles uma terra. A aliança davídica, Deus prometeu um rei eterno que se assentaria no trono de Davi. A nova aliança, Deus prometeu que esse povo, que lhes daria um novo coração, que mudaria o íntimo do coração deles, que os converteria a Deus, todos eles conheceriam ao Senhor, né? Outro benefício deles, a legislação à lei. Ninguém, irmãos, na terra recebeu um código de leis, né? Com estatutos e juízos tão justo quanto os filhos de Israel. Ninguém na face da terra. Eles se distinguiam em sabedoria mais do que qualquer povo que há sobre a face da terra, né? Outro benefício, o culto, aqui de respeito ao sistema de sacrifícios que eram feitos e que foi estabelecido por Deus e que eles faziam, né? Aí outro benefício dos quais é os patriarcas. Aqui uma referência àqueles que deram origem à nação. Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. Qual é a nação cuja origem está em Deus e que ele chamou pessoas e constituiu um povo? Não tem nenhum povo que tenha tido tamanho privilégio quanto os filhos de Israel, dos quais os patriarcas. O último privilégio aqui, que é Cristo, do qual é Cristo, né? Lembram daquela mulher samaritana?
Jesus estava conversando com ela no poço, né? Lá ali de Sicar, e ele pede água a ela, e Jesus disse, olha, se tu soubesses quem te pede água, né? Tu lhe pedirias e ele te daria água. E aí a conversa se desenvolve e ela diz assim, eu sei que o Cristo virá, e quando ele vier, nos dirá todas as coisas. O que Jesus responde para ela? Eu sou, eu que falo contigo. Aquela mulher havia encontrado o Messias, e ela vai até a sua aldeia, e ela propaga, e ela fala de Cristo, e aquelas pessoas creem na palavra dela, e eles quando se encontram com Jesus, dizem, olha, já não é mais pelo que tu tens falado, porque nós temos visto e testificado que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Né? Então, notem bem, irmãos, nenhum povo foi dado o privilégio de por este povo vir o Salvador do mundo. Quando Jesus Cristo está conversando com ela, ele diz assim, porque a salvação vem dos judeus, ou seja, vem por intermédio dos judeus. Né? E aquela mulher estava acabando de descobrir isso, de que o Salvador veio pelos judeus. A mulher samaritana, né? Ela é uma mistura, né, de povos, né? Não é só gentil, né? Quando a gente lê aquele encontro de Jesus com aquele homem chamado Natanael. Lembram de Natanael? Em João capítulo 1, verso 47, o Senhor diz para ele assim, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. O que Jesus estava colocando ali? Uma diferença no povo de Deus, dizendo, olha, esse aqui é diferente dos outros israelitas. Esse aqui é um legítimo israelita, né? E ele falou isso, né? Deu esse testemunho de Natanael, né? Ou seja, e Natanael, o que fazia Natanael um verdadeiro israelita? Porque Deus o havia escolhido. E quando Deus fala com Natanael, Natanael imediatamente o reconhece. Ele diz, tu és o Filho de Deus, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E ele se dobra diante de Cristo e ele o reconhece como seu Salvador. Lembram de João capítulo 10? A Bíblia diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas, o que elas fazem? Elas me seguem. Então, em Israel, existem as ovelhas do Senhor, que quando elas ouvem a voz de Cristo, o que elas fazem? Elas seguem a Cristo. Mas todos de Israel são ovelhas do Senhor? Todos são verdadeiros israelitas? Não, porque nem todos o reconhecem como seu Salvador. Nem todos creem nele. E o motivo disso? Por quê? Porque há essa divisão, essa separação que o Senhor estabeleceu. Então existe essa diferença entre o povo de Deus, ou seja, existe Israel étnico, ou seja, aquele que nasceu no meio do povo, é judeu, e existe o Israel espiritual segundo a eleição. Esse é o verdadeiro israelita. Esse aqui é o salvo por Deus, né? Vamos continuar aqui no verso 7, diz assim, nem por serem descendência de Abraão, aí aqui é outro argumento, né? Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, né? São todos filhos. Aí diz, mas em Isaac será chamada a tua descendência, né? Então, o povo de Israel tem suas origens em quem? Nos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, né? Abraão é o nosso pai, né? Então, por ser um descendente físico de Abraão, isso garante que eles sejam salvos? Que eles são verdadeiramente filhos de Deus? Não, essa é a diferença que o apóstolo Paulo está colocando aqui, né? Os filhos de Deus, que são legítimos descendentes de Abraão, são os filhos da promessa, e não os filhos
na carne, né? Não são esses descendentes natural de sangue, mas são os da promessa, que são contados como filhos de Deus, são filhos espirituais, né? Eu vou citar aqui para os irmãos, só para colocar como exemplo, né? A Bíblia fala que Jesus Cristo, encontrou vários anônimos, várias pessoas anônimas. Dentre elas, havia uma mulher que ela andava curvada. E há 18 anos, a Bíblia diz, aquela mulher padecia enferma. E o Senhor Deus, Jesus Cristo, foi e curou ela. E ele fala, mesmo assim, Lucas 13, verso 16. E não convinha saltar da prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, né? Abraão, a qual há 18 anos se mantinha presa. De que Jesus Cristo chama aquela mulher? Filha de Abraão, né? Ele diz, e quando Jesus Cristo entra na casa de Zaqueu, ele diz, hoje veio salvação a esta casa, né? E ele diz, porque também este é o quê? Filho de Abraão. Mas Jesus Cristo não chama todo Israel de filho de Abraão. Se você for verificar, em João capítulo 8, algumas pessoas se colocavam, alguns judeus se consideravam filhos legítimos de Abraão. Mas Jesus diz a eles que eles não eram. Vejam aí, João capítulo 8, 39. Olha aí. Disseram-lhe, pois, nosso pai é Abraão. Jesus disse o quê? Se sois filhos de Abraão, praticais as suas obras. O que Jesus está dizendo? Vocês não são filhos de Abraão, porque vocês não agem como Abraão. Vocês não têm a fé de Abraão. Então, Jesus está mostrando, depois Jesus vai mostrar de quem eles são filhos, na verdade, né? Vocês não são filhos de Abraão, né? Portanto, esse pensamento assim, mas nós somos judeus, descendentes de Abraão, então somos salvos, não tem nenhum significado. Por quê? Porque os descendentes espirituais de Abraão é que são aqueles a quem Deus destinou a sua salvação. Conseguem perceber? Existe uma separação, existem os descendentes naturais, os da carne, e os espirituais. E estes aqui é sobre quem Deus estabeleceu a sua salvação. Eles os elegeu. Se você for observar, em João 10, 26, Jesus Cristo diz aos judeus assim, mas vós não sois, não credes. E ele vai explicar o motivo. Mas vós não credes. Ele diz por quê? Porque não sois das minhas ovelhas. Qual é o motivo da incredulidade? Não é outro, senão porque eles não são o quê? Ovelhas do Senhor. Deus não eles não são os descendentes legítimos, espirituais de Abraão, sobre quem Deus paira as suas promessas, sobre quem Deus os elegeu. Nós estávamos lendo agora na leitura bíblica, terminamos o capítulo de Mateus. Em uma parte, lá Jesus Cristo diz assim, toda planta que meu pai não plantou, essa é o quê? Lançada, né? Queimada, cortada e lançada. Então, existem plantas que Deus plantou e outras que ele não plantou. Ou seja, Deus fez uma escolha no meio do povo de Israel. Existe um Israel que Deus elegeu para si, um que é descendente legítimo de Abraão, um que é um verdadeiro israelita. E este é o motivo de por que alguns são incrédulos. Não tem a ver com a falha na palavra, mas na escolha que Deus estabeleceu no meio do povo. Conseguem perceber isso? Conseguem notar essa diferença? Então, só para me concluir antes da irmã Dorinha falar. O que conta, irmãos, é a graça de Deus e não a raça. Não é porque eu sou desse povo, nasci no meio desse, sou judeu, então eu sou salvo. Eu sou de Deus porque Deus me escolheu.
Agora sim, irmã, pode falar. Exatamente. Tem misericórdia de quem ele quer. De quem ele quer. É isso que nós estamos propondo. É esse pensamento. Uhum. Mas quem entende assim um pouco, pensa que Deus faz exceção, né? Deus, se a gente. Uhum. Irmã, Deus sabe todas as coisas, né? A grande questão aqui que a gente está colocando é que Deus fez uma escolha no meio do povo de Deus, né? E essa escolha é que nos dá as razões, os motivos de entender por que Israel continua na incredulidade, porque alguns são salvos e outros não. Por quê? Porque Deus estabeleceu uma diferença nesse povo por intermédio da sua eleição livre. Conseguem perceber isso, né? Uhum. É a mesma coisa, porque uns salvos ou não, né? Quer dizer, Deus abre o nosso entendimento e para outros não. Então, tipo como fosse a minha família. Uhum. Nem toda a nossa família são salvos. Nem todos. E aí a gente pergunta por quê? Uma das razões tem a ver com o quê? Com aquilo, com a eleição que Deus fez. Agora, eu sei quem são? Não sei. Eu não sei quem são. Então, eu oro por todos, né? Eu oro pela salvação de todas as pessoas. Mas, irmãos, prosseguindo aqui, porque esse assunto ainda levanta outros questionamentos, eu sei, ele mexe com a gente. Eu sabia que a gente ia ser, isso iria mexer com a gente, né? Mas, prosseguindo aqui no verso 9, do verso 9, falando agora que a gente já entendeu que o motivo de Israel ser incrédulo tem a ver com a diferença que existe no meio do povo estabelecida por Deus por causa da eleição, que Deus escolheu uns e não outros, dentre desse povo, né? E aqui, então, eu queria levantar com os irmãos aqui algumas verdades a respeito da eleição soberana de Deus. Nós precisamos ter esse assunto muito bem esclarecido na nossa mente. Deixa eu ver aqui o horário. Ainda está tempo. Nossa mente, né? Primeira verdade que a gente deve considerar quando a gente pensa sobre a eleição de Deus. Primeira, que a eleição é uma iniciativa divina. Verifica o versículo 9. Porque a palavra de Deus, porque a palavra da promessa é esta, né? Por este tempo virei e Sara terá um filho, né? Notem bem aqui, né, o que a gente leu, né? O que Deus prometeu a Abraão e Sara? Um filho, não foi isso que ele prometeu? Que ele daria um filho, né? E ele se comprometeu que com esse filho é que ele estabeleceria a sua promessa, o seu conserto. Ele foi quem escolheu, inclusive foi ele que deu o nome de Isaac. Não foi Deus que deu o nome de Isaac? Ele deu o nome de Isaac. Ele disse, com Isaac será a minha aliança. Ele tomou a iniciativa de constituir um povo para si, por meio de Isaac. Ele tinha outro filho? Ismael. Por que ele não quis com Ismael? Porque segundo a eleição, não é? Ele quis por meio de Isaac, né? Então ele tomou a iniciativa por livre vontade. Ele quis fazer isso, né? Então a primeira coisa que a gente deve entender aqui, saber isso, né? Que não é o homem que se escolhe. Foi Isaac que se escolheu para ser o detentor da promessa, né? Foi Deus quem o escolheu. Não sou eu que me escolho. Então quem escolhe é Deus, né? Isso parte de sua vontade livre e soberana. Ele é Senhor, ele escolhe. E ele o faz como quer. Mexe com a gente um pouco. Mexe, mas ele é Deus, né? Então isso é a primeira verdade que a gente deve conceber na nossa mente a respeito da eleição. Qual é a segunda verdade, pastor? É que a eleição é um direito da divindade. Porque alguém pode perguntar, por que ele faz isso?
né? Então veja o versículo 12, 10 a 12, vai, acompanhe comigo aí. Versículo 10 a 12. E não somente esta, mas também Rebeca, veja que ele utiliza outra ilustração. Quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá o maior servirá o menor, né? Então observem bem qual é aqui a imagem ilustrativa que Paulo coloca. Rebeca teve 2 filhos. Um se chamava Esaú e o outro Jacó, né? E foi dito antes que essas crianças pudessem fazer qualquer coisa, né? Foi dito que o maior serviria o menor, né? Então, quem fez isso? Deus. Logo, ele tem o quê, meus irmãos amados? O direito de fazer isso, né? De pôr na posição aqueles que ele quer, conforme a escolha que ele bem entende. Então, geralmente as pessoas questionam assim: por que Deus escolhe um e não outro? Quando, na verdade, elas deveriam perguntar assim: Deus não tem direito de escolher quem ele deseja? Quando a gente vai comprar alguma coisa no supermercado, lá no mercado, a gente escolhe lá uma camisa. Por que a gente não escolhe todas? Será que a gente vai lá, eu escolho a amarela e não escolho a azul? Porque eu me agradei da amarela, né? Eu estou sendo injusto de não ter escolhido a azul? Não. Eu escolhi. Então, ele tem o direito. Então, a eleição, irmão, diz respeito a um ato livre de Deus escolher aqueles, né? Que sem mérito algum, né? Serão alvos, do efetivo, alvo efetivo da sua graça salvadora. De quem ele quer. Nesse sentido. Exatamente, a gente vai chegar nesse ponto aí. E o versículo 11, a terceira verdade sobre a eleição, é que a eleição é estabelecida livre de qualquer influência humana. Veja o verso 11. Verso 11 diz assim: porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de quê? De Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, né? Então, irmãos, quando Deus escolheu Jacó, ao invés de escolher Esaú, aquelas crianças não tinham feito qualquer coisa. Elas não tinham sequer nascido, né? Elas não tinham praticado nem o bem e nem o mal. E Deus, de antemão, já as havia escolhido, chamado. Ou seja, Deus não sofreu qualquer influência da ação humana, né? Deus, tipo assim, Deus não olhou para nós, quando ele nos escolheu, e ele não viu nenhuma qualidade em nós que chamasse a sua atenção e que dissesse assim: olha, poxa, como o Adailton é uma pessoa legal, né? Eu vou escolher ele. Deus não viu isso, né? Então, se Deus baseia sua escolha, se Deus baseasse, a sua escolha em algo que ele visse em nós, quem seria escolhido? Ninguém. O que Deus iria olhar em mim? Se ele baseasse e dizer: eu vou escolher alguém, vou escolher dentre os filhos de Israel, vou escolher aqueles ali. Aí ele olhasse para nós, quem ele escolher? Nenhum. Então, portanto, a única influência que há na eleição de Deus, qual é? O livre propósito da sua vontade. É a única influência. Deus elegeu alguns para serem salvos,
segundo o propósito livre da sua vontade. Algumas pessoas defendem uma ideia assim. Lá em 1 Pedro diz assim, vamos lá esse texto, né? Pra gente. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 3 não, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 1, verso 2. Diz assim, eleitos segundo o quê? A presciência de Deus Pai, né? Então, as pessoas, elas tendem a dizer assim, olha, Deus elegeu, é verdade, mas ele fez baseado na sua presciência, ou seu pré-conhecimento de todas as coisas. Então, ele olhou lá no futuro e ele viu assim, João vai crer, eleito. Maria não vai crer, não foi escolhido, não é eleito. Então, esse é o entendimento, como se fosse uma eleição intelectual. Mas, na realidade, quando Deus diz que ele é presciente, não significa que ele apenas conhece as coisas, todas elas, mas que ele determinou todas as coisas. Isso, porque se ele tivesse olhado lá no futuro e visto quem creria, e por isso feito a sua escolha, baseado nisso, o homem teria participação na sua salvação. Ele estaria cooperando com a sua salvação. Ela ela seria baseada nos méritos do homem e não na graça de Deus. Conseguem ver isso? Perdão. Pode falar. Uhum. Aí o meu irmão foi lá, pegou Jesus para ele. Ele não queria, não, disse, vai embora, você foi me ajudar aqui. Ele rejeitou bem, ele morreu. Várias pessoas rejeitam, né? Pois é. Uhum. Mas a gente está tendo um conhecimento a respeito de um dos aspectos da salvação que se estabeleceu num campo fora da nossa dimensão, que é na eternidade. Eu não posso dizer, afirmar quem são os eleitos exatamente. Eu só posso ter conhecimento de que existe uma eleição estabelecida por Deus. E isso, toda a obra da salvação, do início ao fim, é um projeto de Deus, né? Então, quando a gente pensa, Madalena, na salvação, do ponto de vista da eleição, a gente está adentrando um campo que foge um pouco da nossa capacidade de compreensão. A gente entende os resultados, mas não sabe exatamente quais os critérios, por quais razões. Isso fica um pouco obscurecido a nós, né? Tá. Aí eu quero também, eu quero. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, todo aquele que nele crê, mas tenha. Amou todo, mas o mundo ali é todas as pessoas do mundo. Né? Ele amou, quando diz o mundo, diz que ele amou pessoas do mundo, judeus e gentios. Ele não diz que todas as pessoas do mundo são objetos do seu amor, porque se isso for verdade, ninguém vai para o inferno. Todos seriam salvos. Isso. Então nós estamos, amados irmãos, numa esfera de compreensão da salvação, que ela faz com que surjam várias perguntas dessa natureza e que a gente fica sem ter o compreensão. É por isso que vocês lembram que quando nós adentramos, antes de adentrarmos capítulo 9 de Romanos, qual foi a instrução que eu dei? Submissão e humildade. Né? Para entender o texto, como ele se faz mostrar, ou seja, da forma que ele está naturalmente dito. Então, só recapitulando aqui o que eu estava
dizendo agora há pouco para os irmãos, quando se diz que Deus é presciente, não significa que ele apenas conhece e com base nesse conhecimento faz suas escolhas. Não é isso, mas que ele determina. Por exemplo, se eu estiver escrevendo um livro, uma história, e eu quiser dar aos meus leitores certa compreensão do que eu vou fazer, eu digo para eles aqui no capítulo 2 o que vai acontecer lá no final da história. Mas quem está construindo a história? Quem está determinando essa história? Sou eu. Então é assim que é Deus. É um mistério para nós? Em alguns sentidos? É um mistério. Mas é como Deus justifica por qual motivo Israel é incrédulo. Por quê? Porque Deus, no meio desse povo, escolheu alguns para salvar. E aí nós estamos vendo algumas verdades a respeito dessa salvação. Primeira, que Deus tomou a iniciativa. Segundo, ele tem o direito de fazer isso. Se ele causou uma diferenciação entre o povo de Deus, entre o seu próprio povo, ele é Deus e ele pode fazer. E ele fez isso de que forma? Livre de qualquer influência. Mas uma terceira coisa, e aqui eu quero concluir com os irmãos, uma quarta informação a respeito da eleição é que ela é movida por um ato de amor de Deus. Então, quando nós pensarmos em eleição, nós precisamos saber que essa eleição, ela não procede de um Deus carrasco, mas de um Deus muito amoroso. Olha, veja o capítulo, voltando lá, né? Romanos, capítulo 9, versículo 13. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Então, um dos atributos envolvidos na eleição, qual é? O amor de Deus. Então, quando Deus planejou a salvação, escolhendo aqueles que seriam objeto dessa salvação, ele o fez movido por um amor profundo, irmãos. Um amor intenso por nós, né? Irmãos, se Deus quisesse, quando Adão pecou, né? Se Deus quisesse deixar a humanidade toda perecer e morrendo, indo para o inferno, ele podia fazer isso. E ele em nenhum momento seria o quê? Injusto. Mas ele, movido por um amor que é incompreensível, porque a Bíblia diz de tal maneira esse amor, de uma maneira que ele não entende. O que ele fez? Ele resolveu escolher alguns para livrar do fogo eterno. Que amor, né, irmãos? E escrito no livro da vida. Perfeito. Isso. Então, a eleição, na verdade, eu vou até daqui a pouco mencionar isso, quais são como a gente deve reagir diante de uma verdade, de verdades dessas tão profundas, como a irmã Dorinha colocou aqui. Isso. Mas o amor de Deus, quando a gente pensa do ponto de vista da eleição, é que, lembram, quando ele escolheu Israel, em Deuteronômio 7, verso 7, diz, eu não vos escolhi porque vocês eram mais fortes, porque vocês não eram, ou porque vocês eram mais numerosos, porque vocês não eram, mas porque eu os amava. Agora você já está conseguindo entender um pouco. Então, graças a Deus, irmão. Então conseguimos atingir o nosso alvo, amada. Muito obrigado. Isso. Então, Deus não viu em nós, irmãos, nada para que ele pudesse se agradar, né? E mostrar o seu amor, não? Então, existem dois grupos, né? Quando surgem os debates assim, sobre esses temas aqui. Geralmente tem um grupo aqui que é os armenianos e os calvinistas, né? Eu não me considero de um ou de outro, mas se eu fosse escolher um, eu não seria armeniano de jeito nenhum. Né? Porque assim, armeniano e calvinista são duas visões teológicas, né? Em que, a respeito da soteriologia e também de outras doutrinas, eles acabam divergindo, né? E um consegue conciliar a soberania de Deus e a liberdade do homem de uma forma
do ponto de vista de Deus, e o outro tenta equilibrar o ponto de vista de Deus à sua lógica humana, que é o caso dos armenianos. No caso dos calvinistas, eles se sujeitam àquilo que a Bíblia diz. Então, se eu fosse assim, se eu fosse me considerar de um ou de outra vertente, eu me colocaria como calvinista. Mas eu não sou calvinista assim não, porque tem alguns pontos que eu não concordo com eles, né? Mas eu diria que eles têm um ponto de vista mais adequado ao que ensina as Escrituras. Então, a eleição, mas observem bem aqui, né? Que aqui a irmã Dorinha colocou agora há pouco, né? Ninguém se glorie, né? Se alguém se gloriar, glorie-se de ter o seu nome escrito no livro da vida. Então, o que a eleição deve produzir em nossos corações? Eu coloquei aqui duas reações, né? Que eu noto que deve ser objeto, deve atingir o nosso coração, né? A eleição de Deus, ela deve produzir gratidão e humildade em vez de soberba e arrogância, né? Se eu entendo que Deus tem um plano, nesse plano de salvação ele escolheu alguns e não outros, e que eu sou alvo dessa eleição, objeto dela, isso no meu coração me torna uma pessoa mais humilde e mais grata. Exatamente. Isso. E aí, sim. Já. Essa pergunta me faz todo dia, irmão. Por que Deus escolheu, por exemplo, a mim e não o meu vizinho do meu lado? Né? Porque ele teve compaixão. Eu era tão miserável quanto ele. E Deus se compadeceu de mim. Né? Então isso deve todo dia, no meu coração, nutrir o sentimento de gratidão a Deus e de humildade. Oh Deus, obrigado. Eu gosto muito da oração do pastor Timóteo. Cada vez que ele ora, ele diz assim: Senhor, obrigado por ter enviado Jesus Cristo a este mundo. Obrigado por me fazer vê-lo. Obrigado, Senhor, por abrir os meus olhos. Obrigado, Senhor, por deixar as escamas caírem. Obrigado, Senhor, por remover o coração duro de dentro de mim. Obrigado, Senhor, por me fazer sensível à tua palavra. Obrigado, Senhor, por tanta bondade da tua parte. Porque tu agiu em mim assim? Porque tu desobscureceu de mim a negrura do meu pecado? Porque tu fizeste isso? Eu não sei. Mas eu te louvo e te agradeço. Me prostro a teus pés com gratidão e sigo o meu caminho com humildade na tua presença. Então isso deve produzir isso, irmãos. Qual é a segunda coisa que eu observo que a eleição deve produzir? Ela deve, diferente de alguns pensam, né? Ela deve nos incentivar a obra evangelística e missionária, né? Não, Deus tem seus eleitos, eles serão salvos, então eu tenho que ficar em casa, vou descansar, colocar a perna para cima, porque Deus tem seus eleitos. Não é bem assim. Deus tem seus eleitos e é por causa disso que eu tenho que trabalhar para o meu Senhor, sabendo que Ele tem os seus eleitos, né? O apóstolo Paulo, quando está na cidade de Corinto, o Senhor aparece aí e diz: Paulo, fala e não te cales, porque tenho muito povo nessa cidade. O Senhor Jesus, em João capítulo 10, diz assim: eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, convém agregá-las. Então, o que nós podemos observar aqui, tanto Jesus Cristo quanto Jesus Cristo, na verdade, né? Tanto quando falou com Paulo, quanto aqui em João capítulo 10, ele está dizendo que tem o quê? Os seus escolhidos, os seus eleitos. Mas o mesmo Deus que escolheu na eternidade, de modo misterioso, esse Deus também estabeleceu o modo como esses eleitos seriam salvos. E seria através da pregação da palavra. Eles ouviriam a palavra. Então, meus irmãos amados, essa noite eu quis destacar aqui, só para a gente contextualizar o que nós estudamos hoje, porque foi embora a luz, né? Aconteceu várias coisas. E talvez a gente possa ter perdido um pouco do nosso pensamento. Eu quero só contextualizar, né? Primeiro, Israel está perdido. Não foi isso que nós começamos nosso assunto, né? Ele se mantém incrédulo quanto à verdade de Deus. E isso tem a ver com o quê? Por qual motivo? Porque Deus
elegeu alguns dentre os filhos de Israel para salvar e outros não, né? Então, dentre os filhos de Israel, Deus tem os seus eleitos. Existe essa diferença. E esses eleitos quem são eles? São os verdadeiros israelitas. São os descendentes espirituais de Abraão, né? São os descendentes espirituais de Abraão. E quem foi que colocou dessa maneira? Foi Deus. Deus é Ele quem tomou a iniciativa de eleger. Não foi o homem, foi Ele. Ele tem o direito, e nós vimos a prova disso. Ele escolheu entre Esaú e Jacó, ele escolheu Jacó, né? E nós sabemos que essa eleição foi movida por amor. Um grande amor profundo da parte de Deus. E essa eleição, ela foi estabelecida sem influência humana, né? E considerando isso, essas verdades sobre a eleição de Deus, nós que participamos dela, devemos considerar em nossos corações, alimentar gratidão e humildade por tudo que Deus fez por nós. Amém, amados irmãos? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Deus bendito e amado, eis aqui a tua palavra, Senhor. Estamos diante, Senhor, de verdades tão profundas. De fato, elas mexem conosco, mas elas nos fazem compreender toda a tua bondade, Senhor, todo o teu amor. Obrigado, Senhor, por ter chamado um povo para que esse povo pudesse estar contigo na eternidade para sempre. Obrigado pela tua salvação, Senhor. Obrigado por nos fazer, Senhor Deus, participar dela. Ó Deus, nós te louvamos. Agora, Deus, te pedimos, aplica essas verdades ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém, Senhor.